Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Iagrocast, o podcast que nós criamos aí para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio, tratando dos mais diversos assuntos. Hoje um tema bem interessante aí relacionado a tecnologias, que é com o André Moura da A2W, o André que é administrador de empresa, especialista em finanças e controladoria e mestre em agronomia. Ele começou a carreira como gestor de tecnologia em um grupo agropecuário, né, que tinha revendas, concessionárias e produção agropecuária. Depois dessa passagem, ele trabalhou por um longo período de cerca de 13 anos na Agrotes, né, trabalhando com projetos de tecnologia no agro, no Brasil e também no exterior. E em março de 2020, ele criou a A2W, né, que é uma empresa de tecnologia, uma plataforma comercial para distribuição de insumos, que é o tema que nós vamos discutir aqui e vamos explorar junto com o André. E antes de passar a palavra para você, André, você falar um oi pro pessoal aí, falar quem que é o André, que eu falei de uma forma, um recorte resumido, né? Quem que é o André? E quem que é a A2W aí para o pessoal conhecer e a gente explorar aí? Perfeito, Jefferson. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado aí pela oportunidade, obrigado a todos que nos ouvem. A gente entende que isso é extremamente relevante. O agronegócio se faz com troca de experiências, né? E ter esse canal para levar e receber essa mensagem é sempre muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? E mais uma vez, obrigado pelo convite e a oportunidade. Bom, você resumiu bem, né? Aí toda a minha carreira. Não sabia que eu tinha feito tudo isso, hein, Jefferson? Tá pesquisando bem aí, cara. Mas é por aí mesmo. A gente teve a oportunidade de estar em quase todos os lados desse balcão, né? O agronegócio é um mundo fantástico. Nós somos apaixonados pelo agro, né? E é por isso que estamos aqui. Dentro dessa carreira, como você comentou, eu tive aí a oportunidade de estar do lado da revenda, né? Da revenda agropecuária lá do distribuidor. Por muito tempo também tive ali a oportunidade de gerenciar um grupo com produção agropecuária e isso foi consolidado quando eu comecei o trabalho aí com esses projetos de tecnologia no agronegócio. E na conversa exatamente com os gestores, né, os diretores dessas empresas, a gente via que o crescimento do agronegócio nacional ele acabou criando um efeito colateral que às vezes passam desapercebido, né? A história, vamos pegar, por exemplo, as revendas agropecuárias no Brasil, elas têm uma história muito parecida, Jefferson, se a gente for pensar bem. A grande maioria das revendas começou com um cara comercialmente muito bom em uma determinada região, muito bem relacionado, com muitas vezes um bom conhecimento técnico, mas um excelente vendedor, né? E aí veio uma multinacional e encontrou esse cara e falou para ele, cara, eu tô vendo aí que você tem um bom relacionamento na região, né? E eu gostaria que você fosse o meu cara dessa região, né? E essa indústria, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, uma multinacional investiu nesse profissional, né? Deu para ele ali todas as ferramentas e condições para que ele pudesse desempenhar um trabalho. E esse cara cresceu, dali a pouco esse bom vendedor, ele estava atendendo vários produtores naquela região, e ele começou a ter que contratar outros profissionais de vendas, e ele continuou crescendo, e aí ele teve que contratar gestores, e ele começou a abrir filiais, né? E aí daqui a pouco aquele bom vendedor era um administrador de empresa, muitas vezes nem tão bom assim, né? E continuou crescendo, e hoje, né, com esse processo de fusões e aquisições que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos, acelerou bastante recentemente, a gente vê que esse cara hoje ele é um investidor, na grande maioria das vezes. Então veja, esse cara que começou atendendo o seu cliente, hoje ele tem
várias camadas de processos e pessoas entre ele e o seu cliente, o produtor rural. Então é aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Todos nós já fizemos. Então você imagina como que a informação chega para ele que vai tomar a decisão sobre o que fazer. Então pensando nisso, né, que foi, como eu disse, causado principalmente pelo crescimento do agronegócio nacional, a gente olhou e falou, peraí, está longe, a empresa está muito distante do interesse do produtor rural. Né? Ao longo das décadas aí, isso foi distanciando. Como que nós podemos, através da tecnologia, que é aquilo que a gente conhece bem, né, como que nós podemos criar ferramentas para reaproximar, para diminuir essa distância? Né? E foi exatamente dessa pergunta que nasceu o que hoje é a 2W Tecnologia. Né? Então, Jefferson, nós somos uma empresa de desenvolvimento de software super especialista no agronegócio. Nós desenvolvemos uma plataforma comercial direcionada para a distribuição de insumos, então indústrias de fertilizantes, né? Fábricas de rações, de produtos biológicos, revendas agropecuárias, cooperativas agropecuárias, esse é o nosso foco principal, né? E como que a gente criou essa ferramenta, né? Qual é a premissa que a gente usa, né? A mágica que a gente fez, que não tem mágica nenhuma. A gente olhou para o mercado sobre o que em outros segmentos funcionava e falamos, cara, se funciona em outro segmento, a gente pode dar aquele tratamento específico que o agro exige e pode funcionar no agro também. Então a A2W Plataforma Agro, ela é composta por várias ferramentas, dentre aplicativos de celular e aplicações web, todas integradas com sistemas gerenciais das empresas e com outras ferramentas de business intelligence e de outras tecnologias. Mas o que a gente fez então? A gente olhou para o usuário, a necessidade, e hoje aqui a nossa maior preocupação é sempre a experiência do usuário. Quem vai usar a ferramenta, né? O que a ferramenta tem que levar para ele de facilidade, né? E isso é uma premissa. Então eu vou dar alguns exemplos, Jefferson, até para devolver para você aí, né, para a gente dar sequência, mas uma das soluções que a gente desenvolveu é o A2W App Cliente, que é uma solução B2C que a gente desenvolveu para o canal de distribuição, para a cooperativa, lá para a agroindústria, e essa empresa ela vai disponibilizar esse canal para o seu cliente, o produtor rural. Então isso não foi nenhuma nova invenção, por exemplo, o que os bancos já fizeram com a gente há 6, 7 anos atrás, né? Hoje a gente não vai mais em nenhuma agência bancária para praticamente mais nada. Por quê? Porque você entra no aplicativo do banco, você consegue contratar um produto, serviço, você assina um contrato, você tira o seu extrato, você acompanha as suas finanças. Né? Até pouco tempo atrás a gente ia no banco só para sacar dinheiro. O Pix resolveu esse problema. Isso. Então, cara, peraí, por que o produtor rural ele precisa sair lá do campo, entrar na caminhonete dele, ir lá esperar a loja abrir para comprar um insumo? Por que ele precisa pegar o telefone, às vezes, e ficar tentando várias vezes um contato com o consultor técnico para agendar uma visita? Né? Foram essas perguntas que a gente começou a fazer. E aí a gente criou esse aplicativo, onde o produtor rural ele consegue fazer compra de insumos, receber ofertas e campanhas, ele consegue solicitar entrega de pedidos antecipados que ele já tenha feito, ele consegue solicitar uma visita técnica e acompanhar as agendas, ele tem todo um relacionamento, ele consegue acompanhar o seu histórico financeiro, limite de crédito, o que ele deve, tirar uma segunda via de um boleto, fazer um pagamento usando um Pix, um PicPay, um WhatsApp, né? Então a gente entende realmente, Jefferson, que o relacionamento existente no agronegócio, do consultor, tá lá no dia a dia, esse relacionamento interpessoal ele não vai deixar de existir. O agronegócio se faz com esse relacionamento. Mas também entendemos que, principalmente agora com a entrada das novas gerações que estão assumindo aí os negócios, e até com a pandemia houve uma mudança no comportamento de compra das pessoas, a gente acredita que ter mais esse canal de comunicação com o cliente é algo que vai trazer aí um diferencial por algum tempo, né? Quem chegar na frente vai beber água limpa, mas daqui a pouco todo mundo tem. E aí quem não tem é que tá fora. Exato. Né? E engraçado, né? Você falou assim, hoje quase ninguém vai em banco, né? E essa coisa digital, ela ficou assim tão
aflorada no dia a dia nosso, que o banco que pede para você baixar 2 aplicativos, você já fica puto, né? Assim, porra, por que não resolve tudo em um só? Né? O do cartão é um, aí o da conta é outro, confusão danada, né? Já pensa Exato. assim. E o seguinte, né? Eu falei aqui no começo, você também falou, você vem de uma trajetória trabalhando com tecnologia dentro do agronegócio. Beleza. Muito mais voltado para quem está na distribuição, tipo, nem tanto para quem está na produção, na atividade agrícola propriamente dito, mas os stakeholders que estão em volta disso daí. Quando a gente pensa nessas soluções, eu falando assim de uma maneira bem genérica, geralmente quando o pessoal compra alguma ferramenta é para ele ter uma gestão principalmente de estoque. Né? O cara sabe o que tem, porque o dinheiro dele praticamente está todo ali dentro desse estoque. O que tem, quem tem alguma negócio estilo casa agropecuária, para facilitar ele conseguir fazer essas compras mais assertivas, porque é muita miudez, é mercadoria, você está precisando comprar toda semana, enfim. E aí você vem assim, tipo, dentro de perceber as dores dos seus clientes, você começar a criar ferramentas, coisas além disso tudo aí. O gestor, quando ele está ali no dia a dia do negócio dele, hoje, falando assim, 2022, quando você oferta, você coloca tudo isso daí lá dentro do negócio. Você acha ali, que no dia a dia da tocada do cara, ele está se dedicando a pegar informação que de fato seja estratégico para o negócio dele, para ele saber, tipo assim, não simplesmente fazer gestão de estoque, saber o fluxo financeiro, isso tudo, mas ele está conseguindo dar um passo a mais daquilo que o mercado já criou para ele? Perfeito, Jefferson. Antes de entrar especificamente, né, na resposta ao seu questionamento, eu acho que cabe a gente destacar até o posicionamento de cada uma dessas coisas, que no final todas as peças vão fazer um pouco mais de sentido. Por que a gente focou a plataforma da 2W, né, na distribuição de insumos? Tá? Nós entendemos que o Brasil evoluiu muito, e isso é muito claro para todos nós, né, do ponto de vista de tecnologia de produção. Se a gente olhar dentro da porteira hoje, a gente vê que a evolução desde lá do plantio direto, né, ela aconteceu de uma forma muito acelerada nas últimas décadas no Brasil. Então hoje, né, o produtor rural tem acesso às melhores tecnologias de fertilizantes, né? O produtor rural tem acesso às melhores tecnologias de sementes, as melhores tecnologias de maquinário. Então, hoje o Brasil, ele já é, há algum tempo, referência mundial do ponto de vista de tecnologia de produção, né? Então, o dentro da porteira, no Brasil, ele é referência, né? Eu, como você comentou, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos de agronegócio em países da América do Sul, e quando a gente chega, o cara olha e fala, você é brasileiro, veio falar de agro, as pessoas param para nos ouvir, né? Por quê? Porque nós somos referência. Sim. Só que tanto o produtor rural quanto os stakeholders, eles acabaram focando tanto nessa tecnologia do dentro da porteira que deixaram a desejar, completamente normal, natural. A gente sabe que a produtividade é um dos pontos, um dos pilares essenciais para sustentabilidade dentro da porteira, mas eles deixaram outras áreas a desejar, né? Então, quando você vai para o canal de distribuição, e até pela questão do histórico, lembra que eu comentei com você que grande parte dos gestores das empresas hoje são bons vendedores. Eu não falei para você que eles são bons gestores. Hoje, às vezes, o cara ele tem que ter ele tem que fazer um esforço muito grande para gerenciar uma empresa, porque a empresa dele cresceu e ele tem que gerenciar essa empresa, né? Mas o negócio dele, o skill dele é comercial, né? O que a gente fez, então? Nós temos outras soluções que vão exatamente, digamos, resolver essas lacunas. Vou dar um exemplo, e aí já respondendo diretamente a sua pergunta. Uma das aplicações que nós temos é o A2W Planejamento e Gestão, né, que é uma plataforma web com acesso via navegador, né, totalmente direcionada aos gestores e supervisores comerciais. De que maneira? O gestor ele vai fazer todo o processo, desde o planejamento de safra, a definição dos pacotes tecnológicos, e aí a gente já vai entender o porquê disso, a criação das metas
e nós vamos dar um passo adiante. Nós vamos falar não só de metas quantitativas, de volume de toneladas ou de faturamento, mas também de metas qualitativas, que nós chamamos aqui, que são as atividades. Nós sabemos, para que a venda aconteça de forma natural, existe todo um relacionamento que deve ser feito, né? O consultor deve ir lá fazer uma visita técnica, tirar uma amostra de solo para fazer a interpretação da análise, recomendar o melhor produto, o melhor fertilizante, a melhor semente para aquele cenário, né? Depois ele precisa voltar ali e acompanhar a dessecação, voltar e acompanhar o plantio, o pós-plantio. Então existe uma série de atividades que precisam ser realizadas no dia a dia, que, na minha visão, é o ponto que as empresas ainda precisam evoluir. Sim. É muito solto. E aí isso fica muito dependente de pessoas. Se a gente consegue um consultor que é organizado, que tem esse viés mais gerencial, ele vai realizar essas atividades, né, de forma eficiente. Mas nem todo mundo tem essa organização. O vendedor por si só é relaxado, né? Exatamente. Eu não ia falar isso, Jefferson, mas já que você disse, né, o vendedor ele acredita que o papel dele é vender, né? E o objetivo principal acaba sendo esse. Mas a gente precisa entender, né? Eu sempre comento com os clientes nossos aqui, digo que aquele vendedor amigão que a gente conhecia 10 anos atrás, esse cara não existe mais. Porque a gente está vivendo na era da informação. Então, principalmente as grandes propriedades, os produtores mais organizados, eles já possuem acesso às informações que antes era só o consultor que levava para ele. Né? Então, hoje as empresas precisam levar soluções, valor percebido. Quando a gente chega num produtor, ele quer saber assim, cara, beleza, de tudo que eu não tenho, o que você está trazendo de novo para mim? Né? Então a gente criou essa ferramenta. Uma das ferramentas que nós temos é o A2W App Vendedor, que é um força de vendas com CRM. Esse é o grande diferencial dele. Então imagine você o seguinte, o consultor vai lá no campo, ele vai fazer todo o planejamento da safra lá do celular dele, offline. Então ele vai mapear qual que é a cultura que o produtor vai plantar essa safra, qual é a cultivar, qual é o nível tecnológico, qual a produtividade esperada, né? E aí, em função desse planejamento, nós temos toda a base do planejamento comercial. Porque, ora, se eu sei o que o produtor vai plantar, qual é a cultura, cultivar, nível tecnológico, produtividade esperada, investimento, né, disponível, eu consigo, do lado de cá, criar os meus pacotes tecnológicos e falar assim, ó, para cada hectare de soja de alta tecnologia, eu tenho esses produtos nessas quantidades que eu posso levar para ele. Um vezes o outro, né, Jefferson, é uma conta de padeiro. Eu tenho ali o potencial de mercado. Isso. E aí o gestor vai ter de forma assertiva o acesso a esse potencial. Ele vai definir qual é o share, né? Aí tem algumas regiões que é chamado de market share, outras regiões de custom share. Mas enfim, ele vai definir ali quanto que ele quer participar daquele potencial. Consequentemente, a gente já tem as metas quantitativas. Ou seja, o que eu tenho que vender de qual produto para atingir os meus objetivos comerciais. Aí o próximo passo que o gestor vai fazer dentro da nossa plataforma é qual é o mix de atividades que nós chamamos, né? Que eu preciso executar ao longo do tempo, e isso começa muito antes da safra, para garantir que quando o produtor for buscar esses produtos no mercado, o meu seja uma das opções, ou seja, a melhor opção, né? E aí a gente fala das metas qualitativas. Depois, o que essa solução traz para esse gestor é o acompanhamento diário. Previsto, realizado, desvio. Né? E a gente começa a cobrar não por venda efetivamente, mas também por ações. Jefferson, eu vi que você tinha lá o cliente tal para visitar ontem, para fazer lá uma visita técnica. Cara, você não foi. Por que você não foi? Que dia que você vai? Né? E aí o gestor ele tem informações para tomar as decisões diariamente, fazer os ajustes pontuais, garantindo que quando chegue lá na safra, aquele resultado que foi planejado seja realizado. Né? Tem um ponto, André, você me ajuda a entender isso daqui. Pelo seguinte, você contextualizou aí parte de uma ferramenta que vocês têm. Quando eu, Jefferson, estou lidando aqui com alguns fornecedores, né, o que eu percebo assim, que a empresa que ele está trabalhando lá,
ela está tentando implementar alguma coisa parecida com o que você está explicando aqui, alguma ferramenta aí, e que ao invés dela estar tentando fazer esse gerenciamento, melhorar a performance, deixar esse cara com relacionamento, com mais tempo para se relacionar com o cliente dele, entender, ela está fazendo o contrário. Ela está fazendo esse cara ficar cada vez mais na frente do notebook e a gente percebe claramente que esse cara não conhece o mercado que ele trabalha. Né? Tipo assim, você não precisa ser muito tempo de conversa para perceber que ele está muito distante do que está acontecendo na ponta. Aonde você acha aí que, tipo assim, que é o ponto sensível, assim, ó, o equilíbrio que a empresa que está contratando o serviço tem que ter para ela não dar um tiro no pé dela? Perfeito, Jefferson. Eu acho que essa questão que você trouxe é o divisor de águas, né? Porque quando a gente fala de uma solução de CRM, por exemplo, né, para gerenciar o relacionamento do mercado, cara, você tem inúmeras soluções e o conceito de CRM ele é muito amplo, né? E aqui todos nós, né, pessoal, quem nos ouvem aí, eu tenho certeza que muitos de vocês que nos ouvem, Jefferson, você, eu, a gente já se conhece há algum tempo, cara, nós somos vendedores, né? E cara, começou a dificultar pra gente, a gente começa a inventar desculpa. Vendedor tem que vender e não pode ter... Eu costumo falar, vendedor adora uma muleta, né? Exato. Exatamente. A gente não pode dar essa muleta para o vendedor. A gente tem que facilitar a vida dele. Lembra lá no começo da nossa conversa que a gente falou sobre a questão da experiência do usuário, né? Hoje você tem inúmeras ferramentas que fazem ou que se propõem a fazer o que a gente está falando aqui, mas de que maneira elas fazem? Então, a experiência do usuário. Você tem que dar uma ferramenta para sistematizar aquilo que ele já faz. Vou te dar um exemplo. Uma das ferramentas que a gente tem no nosso aplicativo é o RTR, né? Que é o relatório em tempo real, que é um tipo de atividade que ele cria lá. Bom, o consultor hoje ele já vai a campo, ele já visita, né, as lavouras, ele já faz um diagnóstico, ó, aqui está com tal problema, tem tal doença, está com tal pressão, precisa fazer tal coisa. E ele já faz, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, a venda consultiva. Ou seja, ele leva o fertilizante que conforme, né, o nutriente que está faltando, ele leva o produto conforme o problema que está aparecendo. O que a gente pode fazer com a tecnologia? Facilitar isso. Por exemplo, hoje ele já está lá no campo. Beleza, ele vai tirar foto, ele vai fazer vídeo, ele vai fazer áudio. Ó, tô aqui, vi aqui um problema de uma deficiência de zinco. Tira uma foto lá mostrando, 2, 3 fotos mostrando a deficiência de zinco. Olha, vi aqui que tá com problema de lagarta rosca. Tira lá 2, 3 fotos, faz um vídeo mostrando a lagarta comendo milho, né? Então, ele já faz isso. E aí ele vai gravar um áudio dizendo qual é o diagnóstico. Olha, né, tá com deficiência de zinco, tá com um problema de lagarta, então eu recomendo que você aplique tal produto, faça tal foliar, coloque tanto, né, uma bomba de tantos litros, aplicado de tal maneira, e aí já gera um relatório pronto para ele, de forma organizada, estruturada, daquilo que ele já faz, nada além do que ele já faz, que ele pode, por exemplo, compartilhar com o produtor rural pelo WhatsApp. Então o aplicativo, ele clicou no botão, selecionou o WhatsApp do produtor, já manda pro WhatsApp, ele pega e manda o áudio. Ó, Jefferson, tô aqui na tua propriedade, rodando aqui o milho, e eu vi aqui uns probleminhas, umas deficiênciazinhas aqui de nutrientes e um probleminha de lagarta, mas tô te mandando aqui o relatório com as fotos e os vídeos que eu fiz. E na sequência eu já vou te mandar também o orçamento dos produtos conforme a recomendação que eu estou te sugerindo. Compartilhei com você pro WhatsApp, daquele relatório eu já faço o orçamento, compartilho com você pro WhatsApp também, né? À noite eu te dou uma ligada. Ô Jefferson, viu aí o relatório que eu te mandei, o orçamento? Posso mandar o produto para você amanhã? Cara, olha o valor que a gente gerou para o produtor que recebeu lá do campo, né? E todos os indícios com fotos, com filmes. Olha o quanto a gente estruturou o trabalho do consultor, né? Do RT, né? Isso tudo gerenciado de forma sistêmica. O gestor está vendo. O gestor vai entrar na plataforma, ele vai ver o relatório, ele vai ver o orçamento, ele vai acompanhar, ele vai sugerir, ele vai ajudar. Então, a gente reduz muito com essas tecnologias o tempo de resposta, né? Não porque a gente está fazendo o cara deixar de fazer o que ele tem que fazer para ficar atrás de um notebook, mas aquilo que ele faz, ele vai passar a fazer de forma mais estruturada, organizada e sistêmica.
E você tinha falado aí que existe também um aplicativo para fazer o relacionamento da distribuição com o cliente. Perfeito. Então vai lá, tipo, a revenda X, ela tem o serviço, ela vai lá e vai falar pro produtor fazer o download do aplicativo, se cadastrar e através desse aplicativo ele vai receber uma série de informações, né? Tá. Isso mesmo. Ok, por exemplo assim, André, quando a gente pega a atual geração que está tocando os negócios do agro, fala assim, a maior parte, esse pessoal, ele já está apto a mexer com isso tudo? E, tipo assim, porque nós sabemos, assim, que é uma geração intermediária que tem aí mais ou menos a minha idade, né? Ele tá numa transição, assim, que ele nasceu numa fase analógica, teve que se tornar digital, e o filho desse cara aqui já tá digital. Para todo mundo tá muito conectado com isso. Você acha que, assim, que agora é na base da porrada, ou o cara percebeu que tem que ser esse caminho para ele ter as rédeas do negócio dele na mão? Na base da porrada nunca é, né, Jefferson? Porque isso envolve mudança de cultura, cara. E mudança de cultura, ela requer tempo, trabalho, dedicação e às vezes até gerações para acontecer. Mas nós tivemos um fato recente gerador que mudou um pouco, embaralhou um pouco essas cartas na mesa. Quando a gente, como você comentou, né, nós começamos a 2W em março de 2020, nós tínhamos um planejamento de quando isso iria acontecer. Só que no nosso planejamento não tinha ali uma pandemia de Covid que afastou todo mundo e felizmente, no nosso caso, o agronegócio não parou nenhum dia, né? Mas os relacionamentos interpessoais, eles reduziram bastante. E isso, Jefferson, mudou muito o comportamento de compra das pessoas de forma acelerada. Cara, basta a gente pensar o seguinte, aí eu vou fazer esse mesmo exercício com todos que nos ouvem. Pessoal, vamos fazer a seguinte análise. Nos últimos 12 meses não que é muito tempo, a gente nem lembra, nos últimos 6 meses, quantas compras a gente fez pela internet de alguma coisa? Quantas compras a gente fez de coisas que a gente jamais compraria pela internet? Então, nós tivemos o nosso comportamento extremamente impactado nos últimos 2 anos e meio, Jefferson. E vou um pouco além, tá? Desse ponto. Mesmo assim, a gente entende que não serão essa aplicação B2C, ela não vai ter uma aderência total dos produtores rurais, das regiões e das pessoas. Nós, inclusive, fizemos uma pesquisa estatística, isso que eu vou passar para vocês aqui é um dado estatístico, né? Tem um artigo publicado sobre isso que nós fizemos aqui em parceria com a Exalc, né? Hoje nós somos uma startup homologada pela Exalc Tech, né? Que é o braço da USP ali de Piracicaba, tá? E foi realizado um trabalho exatamente para a gente identificar qual que seria a aderência para esse tipo de tecnologia, né? E aí, resumindo todo o trabalho que foi realizado, nós chegamos à conclusão de que 42% dos produtores rurais no Brasil já estão aptos, na verdade, já possuem demanda para uma solução desse nível. Então, cara, a gente pode pensar o seguinte, se eu sou uma revenda aqui que eu tenho 10 mil clientes ativos, tá? Para facilitar a conta, vamos arredondar o número. Então, essa pesquisa está dizendo que 4.200 produtores rurais já esperam que eu faça e que eu leve esse canal para ele. E é isso, se a gente conseguir iniciar, seja com 10%, 15%, 20%, mas eu, enquanto revenda, estou levando uma mensagem diferente para os meus clientes, né? Olha, você está mudando, seu comportamento de compra mudou, a minha empresa muda junto com você. Sim. Né? Então a gente realmente entende que isso ainda vai levar um tempo e que muito provavelmente não vai chegar no 100%, mas que esses 42% tendem a cada ano aumentar um pouquinho mais e aumentar um pouquinho mais, até que isso não seja mais um diferencial competitivo, passe a ser um pré-requisito. E quando, por exemplo, assim, existem as revendas Brasil afora aí, e ela tem um sistema lá que ela está usando para fazer gestão de estoque, para fazer a parte contábil dela, toda a parte administrativa, enfim. O teu sistema, por exemplo, assim, se você quer colocar um CRM, ele viria e se, entre aspas, se
acoplaria nessa ferramenta que o cara já está usando lá. É mais ou menos isso que faria. É exatamente isso, Jefferson. Hoje, a nossa plataforma, ela depende dessas integrações para acontecer, né? Hoje a gente já tem as integrações finalizadas com os principais ERPs desse mercado. Então, hoje, quando a gente fala das soluções de SAP, né, tanto o SAP Business One quanto o S4HANA, o Siagre, o Agrotis, o Agrotitan, o TOTUS, o Sankhya, são alguns dos sistemas, o Senior, né? São alguns dos sistemas mais utilizados nesse nosso mercado e nós já temos a integração pronta com esse sistema. Por quê? Entendi. Todo o cadastro de clientes, de produtos, de preços, tudo isso vem lá desse sistema gerencial, do ERP, como são conhecidos, né? E quando o consultor faz essas análises e retorna um pedido de venda, esse pedido já volta para o ERP para ser ali também aprovado, passar pelas alçadas até ser faturado. Então essa comunicação, né, ela é essencial para que a plataforma traga aí todos os benefícios necessários. Um outro ponto, você assim, que está acostumado aí a sentir na equipe comercial, aí vamos usar de novo o exemplo das revendas. Quando você chega lá e faz a implementação de uma ferramenta nova, o vendedor, naquele primeiro momento, ele tá aberto a isso daí, ou ele acha que vai ser um negócio que vai ficar controlando ele, monitorando? Por quê também? Pelo seguinte, se você pega e consegue mensurar melhor a quantidade de prospecções que esse cara faz e a quantidade de venda, você já consegue, entre a equipe, ver o percentual de conversão que esses caras têm, né? Aqui fica dois pontos assim para a gente pensar. O primeiro, ou o gestor pode dar treinamento, orientação para aquele que não está na média, ou o cara que sabe que não está, ele fala assim, eu vou ganhar as contas aqui porque eu não estou conseguindo performar e os caras estão medindo muito mais meu resultado. Como que é isso aí na hora que você vai botar ali Perfeito, o sistema? Jefferson. Cara, é assim, a gente tem empresas em vários momentos de maturidade diferentes. Então, já existem hoje ainda empresas que nunca tentaram nada nesse sentido, né? Que a gente chega e é o início mesmo. Existem empresas que já tentaram outras ferramentas e não deram certo, em função daquela questão da experiência do usuário, às vezes da falta de especificidade da solução que foi implantada, da complexidade do projeto que foi proposto, enfim, por N motivos, né? E a gente tem empresas que estão funcionando bem até certo ponto, mas estão buscando algo a mais, tá? Então, não vou nem te dizer qual cenário é o mais comum, não, tá bem distribuído, isso é muito regional, tem regiões que estão mais avançadas que as outras nesse ponto específico. Mas uma das grandes vantagens da 2W, né, por a gente ser uma empresa de tecnologia, super especialista no agro, formada por pessoas que têm essa vivência, que conhecem o dia a dia e o processo, né? Um dos pontos que a gente entende, isso é muito claro para a gente, é que essa implementação ela também precisa ser gradativa, Jefferson. E aí eu gosto muito de fazer analogia, tá? E tem muitos gestores, né, nos ouvindo aqui, né, nessa oportunidade, né, desse podcast. Se a gente lembrar bem, lá em 2010, quando falaram para a gente pela primeira vez do SPED fiscal, falaram para a gente assim, não, mas veja, nós vamos só implantar a nota fiscal eletrônica, que vai eliminar a necessidade de gerar o Sintegra em alguns estados, aí outros estados têm outros nomes, vai facilitar a tua vida, é só a nota fiscal eletrônica. Você vai passar a fazer do computador aquilo que hoje você faz no bloco e tal, todo mundo falou assim, legal, nota fiscal eletrônica, vai me facilitar, eu vou conseguir melhorar o meu processo. E aí, nós implementamos a nota fiscal eletrônica. Aí, dali a pouco, passou alguns meses, um ano para ser mais exato, o Estado falou assim, então, agora que você já está usando a nota fiscal eletrônica, a gente vai começar a validar alguns campinhos, beleza? Mas é só para evitar que você receba uma multa. A gente vai validar alguns campinhos, se o campo estiver errado, vai dar uma mensagem de erro, você corrige e a nota vai embora. Ah, beleza, tranquilo e tal. E aí quando veio lá o SPED fiscal, veio o ESD, e aí foi evoluindo até agora, tá tudo integrado. Cara, se lá em 2010 tivessem falado pra gente que eles iriam fazer o que eles fizeram hoje, a gente não teria deixado eles implantar a nota fiscal eletrônica nem a pau. Desculpem a expressão, né?
Veio devagarzinho, a gente foi se acostumando com as mudanças e agora chegou onde chegou, tá tudo integrado, cara, não tem mais jeito, né? Não tem como voltar. Isso é mudança de cultura, Jefferson. Então, quando a gente vai implementar um projeto dentro de uma empresa, nós temos que ir aos pouquinhos, cara. Não dá pra gente... André, eu não tenho nada, eu quero vir implantar tudo, eu quero colocar pedido offline, eu quero colocar atividade, você falou do RTR aí, é o nosso sonho, vamos botar também. Vamos colocar também. Cara, eu quero fazer minha meta quantitativa, qualitativa e tudo mais que você puder. Calma. Vamos um passinho de cada vez. É um processo que a gente vai gastar 3, 4, 5 safras para concluir, né? Então, primeiro a gente chega pro vendedor e fala assim, cara, tá vendo que hoje saem umas notas erradas? Porque às vezes vem o pedido do talão lá, o faturamento não entende a letra e fatura o produto. Então vamos fazer o seguinte, vamos só colocar o pedido de venda para te ajudar, para ser mais rápido. Amanhã quando você colocou o pedido lá no campo, amanhã quando você vier aqui na loja já vai estar o produto separado aqui para você, é só te carregar, você vai embora, não vai perder tempo na loja. O cara falou, opa, isso aí tá para mim, hein? Gostei dessa parte aí de não ter que ficar aqui na loja. Dele, aí implantou o pedido, tá funcionando, tá rodando. Então, cara, olha, né, eu tô vendo aqui muitas vezes que você não sabe o que fazer no teu dia a dia. Vamos implementar aqui a atividade para você ter um melhor gerenciamento da tua agenda, né? Que aí você vai poder organizar certinho quem que você vai visitar, que dia. Vai evitar de você visitar muito alguns e deixar de visitar outros, que os caras reclamam pra gente, fica uma situação chata. Não, beleza, vamos botar a agenda. E aí você vai aos pouquinhos, cara. Daqui a 4 safras, o cara tá fazendo todo o planejamento. Mudança de cultura, Jefferson. Não dá para ser top goela down, sabe? Tem que ser igual o SPED fiscal fez com a gente. André, é o seguinte, você falou também no começo aí que você distribuição, parte de concessionárias, né, do monte de, vamos dizer assim, de stakeholders, usando essa palavra novamente que você trabalha, e tem um especificamente que é onde que o produtor coloca o real dele, né, pensando no produtor de soja no armazém. Como que é essa parte da solução da A2W, qual que é a ferramenta que pode ajudar a parte mais importante, talvez, do processo produtivo da agricultura aí? Jefferson, muito bacana você ressaltar sobre esse ponto, porque se a gente... Vamos pensar um pouquinho com a cabeça do produtor rural, né? Ele faz todo o investimento, a gente falou de todo esse acompanhamento, e chegou lá no final, o cara produziu bem, deu tudo certo, ele colheu, né? Hoje a gente tem um gargalo gigantesco nas nossas mãos, que é a questão do armazenamento. Não vamos nem falar da logística, né, Jefferson? Porque esse já é falar mais do mesmo, né? Mas saiu recentemente, salvo engano, do IBGE, né, divulgou uma pesquisa dizendo que hoje a capacidade de armazenamento é 50% do que vai produzir essa safra. Isso é algo extremamente relevante para a gente trazer, né, para a mesa, para a nossa discussão. Porque, cara, se eu posso armazenar no máximo 50% do que eu vou produzir, então quer dizer que os outros 50% eu não tenho como, talvez, achar o melhor momento, né? Mas eu vou um pouco além disso, Jefferson. A gente sempre teve uma dificuldade muito grande de transparência no armazenamento desses grãos do produtor, né? Eu desconheço um produtor rural, pelo menos todos que eu já conversei, que não me reclamaram em algum momento, né, do prestador de serviço de armazenagem, para aqueles que não têm, né, ali o armazém próprio, ou hoje, mesmo os que têm próprio, acabam em algum momento entregando para terceiros, porque tem os contratos ali a cumprir. E aí, se a gente for pensar bem, às vezes é uma caixa de Pandora mesmo, né? O caminhão chega com a soja lá dentro do armazém, entra lá dentro e só Deus sabe o que está acontecendo ali, né? E muitas vezes quando eu vou retirar esse grão ali que eu preciso retirar, a gente tem algumas surpresas. Pensando nisso, a gente também desenvolveu uma solução tecnológica para dar mais transparência a esse processo, né? Então nós também temos uma solução que é o A2W App Armazenagem, que é um aplicativo que os armazéns gerais, que fazem prestação de serviço de armazenagem, né, pode disponibilizar aos seus produtores rurais para que ele acompanhe em tempo real tudo o que está acontecendo com os grãos dele dentro do silo. Vou te dar um exemplo, né? Chegou lá, saiu lá da propriedade do caminhãozinho, chegou lá no silo, subiu na balança. Quando abre o ticket, o produtor é alertado, chegou aqui, tal hora,
caminhão com a placa tal, motorista tal, a nota fiscal tal, pesou tanto. Aí o caminhãozinho sai, vai lá, passa pela classificação. Daí o produtor recebe outro alerta. Foi tirado a amostra de tal forma, tantos quilos, e essa amostra foi classificada de tal maneira. Daí o caminhãozinho vai lá, descarrega, volta, tira a tara. O produtor recebe outro alerta. A tara foi tal hora de tanto. Ou seja, ficou tanto, versus a classificação descontou tanto, fechamos esse romaneio, o caminhão vai embora. O produtor tem informações do tipo, quanto tempo o caminhão ficou lá para carga e descarga? Como foi realmente a classificação dessa carga? O que me sobrou, o que me descontou? E além dele acompanhar essas movimentações em tempo real, nesse aplicativo ele tem ali na ponta do dedo, igual a gente falou do aplicativo lá do banco, eu quero um extrato, o que eu tenho de soja, o que eu tenho de milho, o que eu tenho de sorgo. Ele consegue ter uma conta corrente, eu tinha tanto, entrou tanto, descontou tanto, me cobraram tanto, me sobraram tanto, né? O que me gerou de serviço? Ele também entra lá e vê todos os serviços que estão sendo cobrados, o que está sendo cobrado em real, o que está sendo descontado em grão. Então, a gente criou uma ferramenta onde o armazém geral ele disponibiliza de forma muito clara e transparente para o produtor tudo o que está acontecendo com o grão dele lá dentro. E mais, hoje, o que o produtor precisa fazer? Ele pega o telefone, liga lá no armazém, você pode me passar aí um saldo que eu tenho de soja? Ou ele pega a caminhonete, vai lá no armazém, você me vê aí um extrato dos meus romaneios? O armazém precisa ter alguém lá disponível para atender a ligação, para receber o produtor, e a gente sabe como acontece no pico da safra, né? Então, para o armazém, ele vai dar mais transparência para o produtor, e eu tenho certeza absoluta que o produtor vai levar isso em consideração na hora de definir qual silo ele vai armazenar o grão, né? O produtor não vai ter como discutir, porque a informação está clara na mão dele. O armazém vai precisar de menos pessoas para acompanhar esse processo, porque a partir de agora eu estou usando a tecnologia para fazer o que antes era uma pessoa que fazia, né? Então cada um vai poder focar naquilo que tem que focar, tá? E a gente está gerando valor aí para essa cadeia. Legal. O outro ponto, assim, né, André, é o seguinte. Nós estamos vendo movimentos de concentração no mercado, a exemplo da Nutrien, por exemplo, toda semana aparecendo na mídia aí comprando alguém. Geralmente quando essa empresa está prospectando alguém para fazer aquisição, né, quando ela começou ali fazer o processo de due diligence, alguma coisa, quanto mais na mão dos atuais donos tiver essa gestão, melhor é para quem vai assumir, que ele sabe de fato o que está acontecendo. E as ferramentas que você está oferecendo ajudam demais esse pessoal a ter isso daí, né, na mão. Sim, com certeza. Jefferson, daria para a gente gravar uns 3 podcasts ou 4 falando só desse tema, né? Verdade. Mas, desculpa, eu acho que eu te interrompi, você ia falar alguma coisa. Mas assim, como que você consegue fazer um link desse cenário atual de concentração de mercado, as grandes comprando muita gente aqui, né? E as outras que estão aqui já atuando no Brasil, que o teu perfil que você falou, que era geralmente um bom vendedor que começou a construir um negócio, aonde isso tudo está se encontrando agora e aonde que a A2W também pode entrar nesse caminho aí? Perfeito, Jefferson. Eu acho que assim, essa concentração ela estava anunciada há muitos anos. Ela demorou, na minha opinião, a começar, mas quando começou acelerou muito, né? A gente viu que esse processo acelerou muito. E você vê como as coisas são engraçadas. Eu acho que vamos até contextualizar, até para depois entrar nesse ponto da ferramenta, né? Os ouvintes aí que estão um pouquinho há mais tempo no mercado, às vezes vão se lembrar aí, recordar junto comigo, que esse foi um movimento proposto pelas próprias indústrias lá atrás, né? Eles começaram a falar para a gente do modelo americano, onde existia uma concentração de alguns canais de distribuição e começaram a preparar as empresas do ponto de vista de gestão e governança para quando essa onda começasse a acontecer. Só que o que, na minha visão, as indústrias não esperavam é que a gente tivesse um momento no mercado com tamanha liquidez do ponto de vista de investimento, né, no mundo inteiro e principalmente no Brasil. O Brasil hoje é os olhos da, né, como todo mundo fala, o clichêzão, né, é o celeiro do mundo. E se falando de
alimentos e agronegócio, a gente já falou sobre isso, o Brasil é referência e todo mundo quer um pedaço do agro brasileiro, né? E aí esses fundos começaram a vir para o Brasil e aceleraram esse processo aí da concentração, das fusões e aquisições. A gente vê claramente, Jefferson, que as empresas que foram adquiridas até então, até agora, são aquelas empresas mais organizadas. São as empresas que têm um melhor sistema de gestão, são as empresas que têm uma melhor gestão de demandas, né? Aquelas que melhor fazem o seu planejamento ali de, cara, o just in time, né? O que eu realmente vou precisar, o que eu vou aplicar, e aí a indústria consegue também se organizar. São aquelas empresas que estavam ali com software de classe global, com balanços auditados, né? Claro, também tem toda uma questão de estratégia logística, onde que essas empresas estão localizadas, qual é o tamanho daquele mercado. É claro que tem isso, é tudo uma análise. Mas a gente pode dizer que o nível de maturidade organizacional, né, tem sido, na maioria das vezes, o ponto primordial, né? E quando a gente fala nível de maturidade organizacional, nós não estamos falando só de financeiro e volume de vendas. Nós estamos também falando de gestão de clientes, né? E é exatamente aí que a gente entra. Em nenhum momento a plataforma da 2W ela concorre com as soluções já existentes na empresa. Ela não precisa substituir nada. Na verdade, é complementar. A gente vai auxiliar essas empresas a melhorar o seu planejamento de mercado ou planejamento de marketing, né? Fazendo com que a gente tenha de forma centralizada a gestão financeira, sim, a gestão de recursos também, mas a gestão de clientes com a mesma pegada, com a mesma forma. Agora, a gente já vê uma mudança de cenário diferente, né? Com os últimos meses aí, a gente está vendo uma alta nas taxas de juros mundo afora, né? A gente já vê os investidores com um apetite menor para assumir determinados riscos. Então, daqui para frente, a tendência é que essas fusões elas sejam cada vez mais criteriosas, né? E aí, Jefferson, para completar, a gente tem uma outra onda. As indústrias começaram a ver que esses fundos estavam crescendo demais e que daqui a pouco a indústria estaria na mão dos fundos. E aí, qual o movimento que ela fez? Opa, eu tenho que entrar nesse jogo também. Aí a gente viu a Syngenta começando aí com uma Atuar Agro, uma Dipagro. A gente já viu aí, a Bayer já divulgou que vai começar a abrir lojas próprias. A primeira já tem data aí local, né? Vai ser agora, está previsto para novembro em Rio Verde, Goiás. Legal. Então, a Corteva já sinalizou a mesma coisa. Então, o que a gente vê? Né? Que as empresas, de uma maneira geral, ou vão se estruturar para fazer parte de um desses grandes grupos, né? Ou vão se estruturar para conseguir atender determinados nichos de forma sustentável. O que a gente tem certeza, pelo menos na minha visão, a única certeza que a gente tem, Jefferson, é que quem não estruturar tem problema. Vai ficar para trás, né? André, legal o bate-papo nosso aqui. Igual você falou assim, a gente poderia gravar uns 3 podcasts aqui, mas eu acho que o pessoal não vai querer ouvir nós muito mais do que isso, não. Com certeza. Mas brincadeira à parte, quem quiser encontrar a A2W, como que ela faz aí? Não, nos encontrar é fácil, Jefferson, tá fácil, né? Pessoal, vocês podem acessar o nosso site, né, a2wplataforma.com.br. Nós também estamos aí em todas as redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. A A2W, ela tem aqui a sede no sul de Minas, em Alfenas, né, que é um importante polo de agro aqui dessa região e principalmente um polo educacional, né? A gente tem aqui à disposição várias universidades públicas e privadas, por isso que a gente escolheu aqui. Nós estamos no meio do caminho entre São Paulo e Belo Horizonte, estamos próximo aí aos principais centros, né? Então fica também o convite, vindo a Alfenas, venham nos visitar, a gente está aqui bem no centro de Alfenas, nós somos uma empresa de tecnologia, isso está inclusive no nosso site, Jefferson. Somos uma empresa de tecnologia que entende do agro, nós somos apaixonados pelo agronegócio e gostamos de pessoas e de conversar com pessoas. Então fica aí o convite a todos que nos ouvem, a você, Jefferson, a toda a sua equipe. Venham tomar um café com a gente, venham conhecer o que a gente faz. Tenho certeza que a gente pode contribuir aí bastante para que todas as empresas deem um passo importante
em relação à redução do tempo de resposta ao mercado, né? Nosso propósito é turbinar o time comercial e melhorar o relacionamento das empresas. Como diz, né? Ajudar a fofar o bloco, né? Tirar os Exatamente. peridão. Exato. Então, assim, a ferramenta, eu acho que concluindo, né? Toda a plataforma, ela tem como propósito dar as ferramentas necessárias para que o time comercial seja mais eficiente, né? Exatamente eliminar aquela visão de que hoje eu perco muito tempo com burocracia, né? E acaba sobrando pouco tempo para fazer o que realmente importa. Não, aqui é o contrário, né? Deixa a burocracia que o sistema resolve. Foque naquilo que cada um tem que fazer. Verdade. André, queria deixar aqui o agradecimento em nome da Iagro, né? E também aqui, se a gente está se vendo pela tela, e quem quiser também ouvir, vendo o vídeo, né? Vai estar no YouTube também esse podcast. Que o André, desde o primeiro contato, sempre foi muito simpático, muito solícito com nós aqui, né? A gente foi a toque de caixa, ajeitou tudo, estamos gravando. Hoje aqui é um dia 16 de agosto, esse episódio vai ao ar na próxima segunda-feira. E precisar de qualquer coisa da Iagro, as portas estão abertas e muito feliz de ter você com nós aqui, viu? Mais uma vez, Jefferson, eu que agradeço pelo convite e a oportunidade, né? Espero realmente que a gente se encontre em novas ocasiões. A gente está sempre à disposição, como eu disse, cara, nós acreditamos que o agronegócio se faz com tecnologia sim, mas também com relacionamento e troca de experiências. Isso é o que nos diferencia. Maravilha. Pessoal, para encerrar o episódio aqui, como eu sempre digo, não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, no @iagro.brasil, Iagro é com Y, e também entre em nosso site no iagro.com.br, façam o cadastro lá e recebam toda segunda-feira os relatórios sobre o mercado de fertilizantes produzido pela CRU, né? E também quem é vendedor ou quem é comprador de fertilizantes, entram lá, façam suas ofertas, façam os seus bids, ambas as partes interessando ali, dá o match, o negócio é concluído, fácil, simples, e temos sempre o Gabi por trás lá para dar o suporte para todo mundo que precisar. Um abraço, pessoal. Valeu, um abraço, pessoal, até a próxima.